João capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, tome tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: tome a tua cama e anda. Amém, queridos? Nós estamos diante de uma porção da palavra do Senhor, um acontecimento tremendo, um acontecimento que narra uma situação dramática. Um homem que estava doente há 38 anos, enfermo, incapacitado, 38 anos esperando que algo acontecesse na vida dele. Interessante que ele ficou 38 anos esperando que o anjo descesse do céu, esperou 38 anos que as águas fossem agitadas e que alguém o colocasse no tanque, para que ele pudesse ser curado. Eu não sei quanto tempo faz que de repente você está aí na expectativa de que alguma coisa do céu venha sobre a sua vida. Eu não sei se você está na expectativa que de repente alguém te pegue nos braços e resolva o problema ao qual você está inserido no meio dele. Não sei também se de repente você é um misto disso tudo. Há uma esperança de que o sobrenatural de Deus aconteça e você está perseverando em volta do tanque. De uma coisa eu sei: Jesus sabe a sua história. Fala para o seu irmão: Jesus sabe a sua história. Jesus sabia que fazia 38 anos que aquele homem estava ali. Jesus conhecia o estado de sofrimento daquele homem. Jesus sabia que a situação na vida dele estava drástica, precisava de uma intervenção divina que não dependesse do coração daquele homem. Deus começou a falar comigo, queridos, ali no monte. E Deus falou comigo algo. Eu até deixei a Bíblia na cadeira que eu estava sentado e saí para respirar um pouco. Quando Deus falou comigo: existe muitas pessoas na minha casa que estão cegos, ou seja, estão sem a visão certa, estão doentes, estão ressequidos, estão atrofiados, porque eles insistem em esperar que alguém resolva a situação para eles. Eles insistem que alguém vai pôr a mão na cabeça deles e alguma coisa vai mudar do dia para a noite. Eles insistem em confiar no homem. A Bíblia diz em Jeremias 17 que maldito o homem que confia no homem.
e faz do braço o braço da carne a sua força. Quando Jesus chegou para esse homem e falou assim: você quer ficar são? Qual foi a resposta que ele deu para Jesus aí no texto, você lembra? Não tinha o quê? Homem. A intensidade do sofrimento e da angústia daquele homem era tão grande, a sua necessidade estava tão superabundantemente destruidora na sua vida, que Jesus perguntou para ele. Foi uma das poucas vezes que você vai ver Jesus perguntando se a pessoa queria alguma coisa. Jesus sabia que aquele homem estava no fim, as suas forças estavam se findando, e ele interviu na história daquele homem e perguntou: você quer ficar são? Mas ele estava tão tomado pela situação que ele falou: eu não tenho homem algum para me colocar no tanque quando a água é agitada. A expectativa dele era meramente humana. Mas Jesus viu que aquele homem tinha algo dentro do seu coração que chamava-se perseverança. Porque ninguém fica 38 anos esperando alguma coisa se ele não acredita que aquilo vai acontecer na vida dele. O propósito dele era firme, ser curado. Os métodos que ele estava esperando estavam conturbados. Aquele filme, O Fazendeiro e Deus, quem assistiu aquele filme aqui? Aquele filme narra a história de um fazendeiro que acreditou em algo que ninguém acreditava: plantar batatas em plena seca, sem chuva e sem nenhuma perspectiva, todos contra aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Um dos amigos, querendo ajudar, falou assim: olha, não vai ser bom plantar batata, olha, está tudo seco. E o fazendeiro chega para ele então, um novo crente, novo convertido, e disse o seguinte: a condição para um milagre é a dificuldade, já a condição para um grande milagre é a impossibilidade. Qual era a dificuldade desse homem? A dificuldade desse homem é que ele era doente há 38 anos. Qual era a impossibilidade da vida desse homem? Era que alguém o jogasse dentro do tanque. Porque todos os enfermos em volta daquele tanque tinham um ajudante que estava vigilante dia e noite, porque eles não sabiam quando a ação holística de Deus, quando o céu liberaria o anjo para agitar a água, e não podia ser dois tocar na água, era só o que tocasse primeiro. Se tinha um lugar que tinha vigilância e atenção, era em volta do tanque. Parentes que não suportavam mais aquela situação, alguns revezavam, não dormiam, porque quando o anjo agitava a água, era um só que podia ser curado. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. O anjo do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Ele não quer curar e ajudar e salvar só um nessa noite. Ele quer impactar todo aquele que deixar de confiar no homem e confiar na palavra de fé que sai da tua boca. Aquele homem estava atento, mas quando ele ia chegando, o coração dele diz aqui, versículo 7: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não é isso? Enquanto eu vou, outro se lança na minha frente. Ao mesmo tempo que aquele tanque era um lugar de sinais e prodígios e de sobrenatural, era um lugar de egoísmo e um lugar onde as pessoas se atropelavam para poder conseguir a bênção. 38 anos. Quanto tempo você está esperando que Deus realize pela tua vida aquilo que você está vigilante? O dia que Jesus chegou na sinagoga em Jerusalém,
Ele disse: hoje se cumpriu essa palavra, pois o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, a partir daquele momento, todos teriam acesso, não a um tanque, mas teriam acesso ao rio de água da vida, que é o próprio Jesus. Jesus, ele desceu ali e começou a conversar com aquele homem. Ele começou a fazer perguntas. Você quer ficar são? Você prestou atenção na Bíblia, desde os primórdios, desde o Éden, o Senhor sempre faz perguntas. O dia que Adão e Eva pecou, o Senhor entrou no Éden. Ele falou para Adão: Adão, onde estás? Na sua onipotência, onisciência e onipresença, ele sabia que Adão estava atrás da árvore, escondido. Mas ele fez perguntas a Adão, perguntas terapêuticas e perguntas no sentido de mexer com a situação e levar Adão a conquistar a bênção dele novamente. Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu.